Pessoal, paz e graça mais uma vez, né? Estamos aqui de novo. Hoje eu vou continuar falando do assunto falado no vídeo último que eu coloquei aqui no canal, né? E sobre as catástrofes, sobre a mentira religiosa das escrituras, que vocês pôde perceber aí no vídeo passado, né? Você que está acompanhando. E antes de eu começar aqui a falar, eu queria pedir um favor a vocês, né? Aqui o meu trabalho é amador ainda, né? Eu gravo meus vídeos com o celular. Eu não tenho um acústico aqui no cômodo, né? Muitos ruídos que passam para vocês e etc. Então assim, eu não estou pedindo nada a ninguém, não estou pedindo dinheiro a ninguém, não estou pedindo nada demais. Vou pedir só um favor a vocês, né? Não custa nada, vocês que gostam do vídeo aí, do que eu falo, do que eu prego, né? Meu óculos está torto aí, estou precisando arrumar até um óculos. Aí, ó os ruídos, tá vendo? Então eu não tenho uma acústica boa aqui no cômodo, eu preciso arrumar isso para não ter ruídos, né? Então assim, eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada. Estou pedindo um favor, não custa nada a vocês. Curtem o vídeo, para o vídeo expandir, né? Compartilhe com um amigo, com um grupo seu. Mesmo que a pessoa não gostar, não concordar com o que eu prego, que ela faça a crítica dela também, não tem problema. A crítica construtiva faz a gente crescer, né? Então você compartilha, se inscreva no canal aqui, né? Dá uma força. Quem sabe aí a gente no futuro consegue um equipamento melhor, né? Consegue as coisas melhores para falar melhor para vocês aqui, né? Para as pessoas que gostam, né? Que muita gente hoje tem o conhecimento, mas muita gente não tem o conhecimento e precisa do conhecimento, né? O conhecimento não salva ninguém, assim, ele salva alguém, conhecimento, lógico que o conhecimento faz você caminhar melhor, né? Mas ele não é símbolo de salvação, ele é um símbolo que você caminha passo a passo, subindo degrau, na sabedoria para você chegar ao prêmio, ao topo, né, das coisas. Então o conhecimento é importantíssimo para você não se tornar um escravo e passar a ser um conhecedor de Cristo, porque eu falo para vocês a verdade. Tem muita gente, mas é centenas, até milhares, centenas de pessoas que estão em denominações religiosas que não conhecem o Cristo, não conhecem Jesus Cristo. Ele conhece um Cristo de púlpito, apresentado para vocês. Um Cristo que é vingativo, um Cristo, olha, desculpa os ruídos, mas é um Cristo que é vingativo, que eles conhecem, um Cristo cobrador de impostos, que é o dízimo, de impostos, que é o dízimo, né? É um Jesus de promessa, né? Se você fizer isso aqui para a denominação, Jesus vai fazer para você. Esse não é o Jesus que eu conheço, que eu prego. Se você conhece esse Jesus, você está ferrado. Então, por isso que eu digo que falta conhecimento. Oséias 4,6, falei no vídeo passado, estou repetindo. O meu povo se perde porque ele falta conhecimento. 2 Pedro 3,18, falei no vídeo passado. Crescei-vos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque vai te levando ao passo. Ah, Antônio, quer dizer que quem conhece só o Cristo de púlpito, de promessa, não vai ser salvo? Não, não é essa a questão. Não é essa a questão. Mas o conhecimento te proporciona melhor vida, melhor situação, de você chegar ao corpo de Cristo, né? E fazer parte, ser membro desse corpo, com conhecimento. Porque tem gente que está na denominação, mas não está no corpo de Cristo, porque não conhece, não tem o conhecimento. Então qualquer coisa que falar para ele, ele vai fazer e vai atuar, né? Eu prego para você um erro, porque eu sou tido como pastor, bispo, padre, seja o que for, rabino. Eu prego para você uma inverdade e você vai praticá-la porque você confiou em mim. É ruim confiar na pessoa? Não, não é ruim. Mas nesse sentido, a Bíblia mesmo diz, maldito o homem que confia no homem, né? Então é preciso a gente ter conhecimento para fazer parte do corpo de Cristo, tá? E nós estamos aprendendo aqui que o Cristo vingativo não existe. Um Deus vingativo, terrorista, que mete fogo no Los Angeles, mete
terremoto, maremoto, guerra, derruba, mata os outros. Igualzinho eu vejo vídeo aqui na internet, pessoa no palco falando, de repente a pessoa cai e morre, o outro diz que foi Deus que fez aquilo. Né? Porque a pessoa zombou de Deus, conforme está lá em Gálatas 6. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse Deus não é um Deus vingativo. O que eu conheço, não. Então nós não podemos ficar sem essa falta de conhecimento, porque o Deus que eu conheço é um Deus que te salvou. Tá? É um Deus que te salvou, que me salvou. Fez para você o sacrifício, sem te pedir explicação, sem tomar nota de nada. Simplesmente fez, antes de você nascer, antes de você estar aqui. Ele fez por você. Então você, no conhecimento, vai fazer parte desse corpo. E toda vez que você entender que você faz parte desse corpo, você vai ler ou vai lembrar de Romanos 8:1. Né? Portanto, já não há condenação, presta atenção, portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1 e 2. Na lei do Espírito ali vai falar para vocês. Ok? Vamos para a vinheta aí, eu venho no tema, rapidinho. Pessoal, então vamos no tema. Não se deixe enganar. Né? Você que assistiu o vídeo anterior, você não assistiu, assiste lá para você entender melhor esse vídeo aqui. Nós precisamos entender que as catástrofes não é uma vingança de Deus contra o mundo, contra o ser humano. Eu queria falar outras coisas aqui, mas eu não posso falar, porque senão o YouTube vai derrubar meu vídeo. Então deixa para lá, parte da ciência, então deixa para lá, vamos falar da religião aqui. Mas veja bem, você não pode ficar sem essa sabedoria que Deus dá, quando você busca, para você entender essas coisas. Deus não é um Deus vingativo. Deus morreu por você, na pessoa de Cristo, para te salvar, para te libertar. Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Pronto. Isso é ponto. Ele veio e fez o seu sacrifício. Tudo aconteceu lá, há 20 séculos atrás. Né? Então, veja bem, ele fez para você, para mim, para a humanidade, certo? Ele venceu o mal no cosmos, no universo. Ele não venceu o mal no planeta. Ele venceu o mal no planeta porque aqui nós figuramos a carne, o ser humano, contaminado pelo mal que veio do cosmos, do espiritual, do universo, certo? Esse mal veio e impregnou na carne em nós. Tanto que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7 que a carne milita contra o nosso espírito. Ok? Beleza. Então ele venceu esse mal com o sacrifício dele na cruz. Além disso, além desse mal universal que ele venceu o mal impregnado no povo de Israel. Você me pergunta como? Não sei, é a carne. Mas o povo de Israel não teve fé suficiente para merecer, né, o Cristo Rei humano, o governo humano de Cristo. Não. Na cabeça dele, dos judeus, seria um rei humano. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a rejeição de Israel a Cristo configurou numa vingança, presta bem atenção, configurou numa vingança de Deus contra o povo de Israel, que ocorreu no ano 70. Então você pega Mateus 24, e você pega aqui tudo ali, você joga para o fim do mundo. O líder religioso joga isso para você para o fim do mundo, te ensinou errado a vida inteira, séculos e séculos de erro. Ele pega aquilo ali e lança para o futuro, mas é mentira. Se você pega Mateus 21, você vai entender que Jesus fez a parábola do homem que tinha uma vinha
e que arrendou essa vinha. A vinha é a igreja. Ele arrendou a vinha para Israel. Israel que tinha que dar os frutos ali da vinha. E quando esse Senhor voltasse, queria os frutos. Só que antes desse Senhor voltar, ele mandou servos para ver como é que estava a vinha. Eles mataram os servos, profetas, servos, né? Foram mortos. Vai prestando atenção. Eles mataram esse servo. Por último, Mateus 21, lê lá. Por último, eles mataram o filho, porque o dono mandou o filho. Quem que representa o filho? Jesus Cristo. E no final, Jesus Cristo falou, quando o dono da vinha vier, o que vai acontecer lá na parábola? Os judeus disseram, matará ele sem piedade. Ora bem, então os judeus no final, lê lá, Mateus 21, 44, 40 e pouco, você vai ler lá. Então os judeus entenderam que aquela parábola Jesus falava para eles. Está escrito lá, não é eu que estou falando não. Leia lá, Mateus 21, 44, por ali. Você vai ler. Se der, eu ponho na tela aqui depois. Mas, olha só, é um absurdo a pessoa colocar essas coisas para o futuro, sendo que era ali. Aí você vê em Mateus 24, Jesus vem e fala com os discípulos, ó, tá vendo esse templo? E não vai ficar pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Será tudo destruído. Aí você pega essa parte, aconteceu lá, no ano 70. O templo foi destruído no ano 70. Que Jesus profetizou. Aí você pega a outra parte, que é da igreja, e joga para um futuro incerto. Mas é mentira. Se você pegar a parte, depois que ele fala do templo, se você pegar Mateus 24, versículo 4 em diante, ali, por ali, você vai notar que ele está falando da tribulação da igreja. É o que os apóstolos sofreram nos Atos dos Apóstolos. Você começa a ler Atos dos Apóstolos no capítulo 7, você vai ver que Estevão foi apedrejado porque falou mal do templo. Certo? Falou que o templo, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele foi apedrejado. Dali para frente, Atos 8, 9, 10, até o final você vai ver só perseguição e prisão e morte, porque no capítulo 12 de Atos tem a morte de Tiago. Certo? Então você vai ver morte, perseguição, tribulação. Os discípulos se espalhou. No capítulo 8 de Atos, você vai ver que eles espalharam mundo afora. Né? Ficaram perdidos na perseguição. Então a grande tribulação que eles falam que é para um futuro, aconteceu foi lá. Bom, são 7 anos de 70 semanas que eu falei. Você tira uma semana, são 69 semanas até a morte do ungido, que era o Cristo. E mais uma semana, 7 anos de problema. Você divide ali os 3 anos, 7 semanas, uma semana, 7 anos. Você divide 3 anos da vida pública de Jesus. E os outros 3 anos você divide entre 66 e 70. Cumpriu ali a profecia de Daniel todo. 3 anos e meio, são 1.260, 1.290 dias. Não tem exatidão, mas dá 3 anos e meio. Certo? Então essa última semana que eles ainda falam que é para o futuro, aconteceu foi ali. Entre o nascimento e a destruição do templo, o nascimento de Cristo e a destruição do templo em 70. Ok? Então não pode, não tem como acontecer picado a profecia de Mateus 24. Certo? É tanto, eu vou até pegar para ler, Mateus 24, né? É tanto que lá fala de uma geração que não passaria sem ver aquilo acontecer. E todos nós sabemos que uma geração dura 40 anos. É o que eu falei de Israel, quando foi conhecido o Estado. Em 1948 e 1988 seria uma catástrofe, não aconteceu nada. Eu falei aí no vídeo passado. Ok? Então, se você pega Mateus 24 e o versículo 30, me parece, salvo engano, 34, né? Lá está escrito assim, ó. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E como é que uma geração dura 2.000 anos? Além de durar os 2.000 anos, ainda não temos um tempo determinado para frente. É um tempo que joga, como se diz, joga na grila aí e joga isso para o futuro. O dia que der é isso mesmo. Isso é inconcebível dentro de um propósito
de entendimento teológico, de ir julgando isso para o futuro. É como eu disse no vídeo passado, eles ficam julgando cada catástrofe, um Jesus volta. Não, não é assim que funciona, né? Então, diz que aquela geração viria tudo isso acontecer. Você quer prova disso? Melhor você pega Marcos 9, versículo 1, ok? Aqui, ó, Marcos 9, versículo 1, o que está escrito lá? Disse-lhe ainda, está tampando aqui, disse-lhe ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns, presta bem atenção, alguns hão de quê? De maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Quando o reino de Deus chegou com poder? Foi em 70. Por que foi em 70? Porque ele vingou a rejeição de Israel em Cristo e estabeleceu a igreja. Vou mostrar isso para vocês aqui daqui a pouquinho. Estabeleceu a igreja. Se não for assim, meus irmãos, como é que Marcos está mentindo, então, no caso? Marcos está mentindo. Porque ele está dizendo aqui que alguns daqueles que ali estavam, quando Jesus estava pregando ali, alguns daqueles que ali estavam, não passarão pela morte até ver o reino. Quer dizer que tem gente vivo até hoje, tem gente com 2000 anos de lá para cá. Não tem lógica isso. Isso não tem lógica. Eles não passariam pela morte sem ver chegar o reino dos céus. É o que está lá em Mateus 24, 34. Aquela geração viria isso. Essa geração não morreria todos sem ver isso aqui. Vocês estão entendendo? A realidade é essa. Você pega o Evangelho de João. Quando Pedro questionou a Jesus, João, último capítulo lá, João 21, salvo engano, espera aí, nós vamos conferir, que às vezes eu falo errado aqui e o povo fica me xingando que eu estou falando errado. É João, né, no capítulo 20, no capítulo 21, é isso mesmo, no capítulo 21 de João, quando Pedro questiona a Jesus, o que Jesus chama ele, e ele fala assim com Jesus, ó, e este ali, que seria João? Aí Jesus responde, que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Você pega aí um teólogo aí do sistema, ele vai falar que Jesus estava indo para algum lugar e depois Jesus ia voltar e João estaria ali esperando ele. Não é isso. A história conta diferente. Você pode ver, até que Jesus volte para fazer a vingança contra Israel e estabelecer a igreja. O único apóstolo vivo no ano 70 era exatamente João. Os outros já tinham morrido tudo. Entenderam? Então, se trata, Mateus 24, do fim de uma era, do fim do judaísmo como religião principal e estabelecendo a igreja de Cristo. Vamos para Apocalipse 19. Preste bem atenção, Apocalipse 19. Eu disse o seguinte, que além de Deus vencer o mal no universo, ele destituiu Israel como religião principal. Vou dizer religião para vocês entenderem. Mas como segmento principal, como corpo principal daquele tempo, ele extinguiu isso, né? Melhor dizendo, e estabeleceu a igreja. O corpo principal, definitivo de Cristo é a igreja, no qual ele é a cabeça. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, vocês podem conferir lá. E a igreja não tem mácula, gente. A igreja não tem um pecado, como foi o pecado de Israel da rejeição do Cristo. O religioso fala assim, mas estava inocente, ele rejeitou inocente. Nada disso foi anunciado para eles, foi avisado desde Moisés. Não tinha nenhum inocente. E eles rejeitaram o Cristo e por isso foi vingado. Certo? Então foi vingado. Então eu estava dizendo isso. Que ele extinguiu o judaísmo e fundou a igreja.
Quer ver? Se assim não fosse, antes de eu ver aqui, se assim não fosse, presta bem atenção. Tudo que quanto é denominação que se abre aí chama de igreja, não chama? Ok. Se a igreja não tivesse sido estabelecida, que é o reino de Deus, que é Hebreus 11, 12, está falando isso, que Cristo fez uma coisa perfeita e definitiva. Hebreus 9, 12, 11 e 12, pode ler lá. Ele fez um sacrifício definitivo, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e estabeleceu a igreja. Leia lá, leia lá. Então, veja bem, o corpo definitivo é a igreja, certo? Então ele destituiu Israel e fundou a igreja. Se assim não fosse, como é que eu posso chamar uma denominação de igreja? Como é que eu posso chamar o catolicismo de igreja? Se Cristo não estabeleceu a igreja, se essa igreja ainda é para o futuro, igual ele joga aqui Apocalipse, vamos ler agora. Apocalipse, veja bem, isso aqui, Apocalipse é difícil, que é simbólico. Então é muita coisa, muito simbolismo, então tem que prestar bem atenção no que se prega, senão comete erros. Aqui está escrito, Apocalipse 19, 1. Depois dessas coisas, ouvi do céu uma grande voz, como de grande multidão, dizendo, aleluia, veja bem, aleluia, a salvação e a glória e o poder do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Só que, para por aí. Se ele fez juízos contra a grande meretriz, quem que é a grande meretriz? Hoje eles jogam para a Igreja Católica. A Igreja Católica não tem nada a ver com isso aqui. Joga para o Papa, principalmente os adventistas, né? Joga para o Papa. O Papa não tem nada a ver com isso aqui está falando de Israel. Quem é que matou os santos dos servos que eu falei lá de Mateus 21? Foi o judaísmo. Eu falei de Mateus 21 da parábola. Deus enviou o servo para a sua terra que ele arrendou, eles mataram o servo, depois matou o filho. Então o sangue do justo aqui que está dizendo, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quem é que pega Mateus 23, nos últimos finalzinhos do versículo ali, nos últimos versículos, nos 10 últimos versículos, Mateus 23, vai falar disso. Dos servos que matou Zacarias, né, etc. Está falando lá, lê lá para vocês verem, Mateus 23. Então ele está fazendo juízo da grande meretriz. A grande meretriz era Jerusalém. Por que era Jerusalém? Porque era o centro religioso do judaísmo. Era lá que tinha o templo. Então a grande meretriz, por que ela é meretriz? Porque ela se alinhou a Roma, ao Império Romano, e prostituía a palavra de Deus. Quando falo de prostituição aqui é porque fazia-se perder, igual os templos hoje aí faz-se, prostituindo a palavra de Deus, caçando só isso aqui. Né? Então veja bem, os santos foram mortos, né, foram vingados. Como que a Igreja Católica matou algum santo? Como que a igreja, num todo universal, que eu falei, invisível, lá de Hebreus 12, ela matou quem? Deus vai vingar o que dela? Ela é imaculada, a igreja. Cristo é a cabeça. Então não vai ter vingança para o futuro. Isso é um equívoco. Quer ver onde estabeleceu a igreja? Vamos seguir aqui, ó. Versículo 3 de Apocalipse 19. Uma segunda vez eles ouviram uma voz, aleluia, e a sua fumaça subirá pelos séculos dos séculos. O que é a fumaça? A fumaça é o símbolo, o Apocalipse é simbólico. A fumaça é o símbolo de uma destruição, de um fim de alguma coisa. Quando pega fogo ali, queimou tudo, sobra aquela fumaça, fica subindo, né? Aqui, ó, pelos séculos dos séculos. Ou seja, não tem fumaça subindo em Jerusalém hoje. Mas o sentido é de que nunca mais ela seria a mesma daquela época. E não é, nunca mais foi. Apocalipse 18, versículo, capítulo 1, vocês podem ler lá. Nunca mais vai ser, certo?
Então, continuando para vocês a igreja, ó. Aí os 24 anciões, né, que estavam ali, adoraram a Deus e exclamaram amém, aleluia, né? E aí saiu do trono uma voz exclamando, né, versículo 5, tá? Dei louvores ao nosso Deus, ou dai louvores ao nosso Deus, todos os servos, e que temeis os pequenos e os grandes. Então ouvi a voz de multidão, de mar, de tumulto, de muita gente, como de muita gente, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos e nos exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, né, a si mesmo se atraiu. A si mesmo, cuja esposa, a igreja, se atraiu, né? Versículo 7, repetindo. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se atraviou. Pois lhe foi dado vestir de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Os atos da justiça dos santos, o linho puro, significa a pureza da igreja. Ela é imaculada, então ela não tem como vingar. Como é que vai ser para o futuro? Convido você, o vídeo já está longo, eu vou editar, é claro, mas está longo. Mas eu convido você a fazer parte dessa igreja, e não a igreja que apresenta um Cristo de promessas. Se você me der, eu te dou, né? Se você fizer, eu farei para ti. É mentira. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente que tem, mas são consequências dos atos das pessoas. As pessoas erram. E quando a gente erra, experiência própria, quando a gente erra, a gente paga um alto preço. Né? Tem gente passando fome na África e etc. Tem. Erro deles? Sim. Mas pode não ser um erro do povo? Pode, mas é erro do governo. E o povo que escolheu o governo. E você passa dificuldade porque o governo não abre mão daquilo que te dá o bem-estar, que te dá uma prosperidade, etc. Deus dá prosperidade? Dá. Mas Deus precisa dos mecanismos humanos para poder agir aqui, como agiu a Bíblia inteira. Ele nunca fez assim, ó, pum, nas coisas e agiu, né? Ele sempre usou o mecanismo humano para fazer as coisas, certo? Até para pagar o imposto, quando ele mandou tirar da boca do peixe e pagar o imposto. Precisou da boca do peixe. Ele podia fazer assim? Podia. Mas Deus não age assim. Eu preciso dos mecanismos humanos para que Deus faça a sua obra aqui. Ok? Então eu vou convidar você para um próximo vídeo, tá? Porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema. Tá? E eu não faço escrito, eu faço aleatório. Talvez eu pule alguma coisa, ou coloco alguma coisa a mais ali, né? E o vídeo fica longo. Mas a gente vai sair lá. Convido você. Peço mais uma vez, compartilha aí, ajude. Clica lá no like, dá o seu like, né? Dá a sua opinião, mesmo que for crítica, não tem problema. Deus abençoe você. Paz e graça. Tamo junto, meus irmãos.